Provavelmente você já ouviu falar do G20, o grupo formado pelos países mais ricos do mundo. E do B20, você já ouviu falar? É isso mesmo, B20. Não sabe do que eu tô falando? Então fica comigo porque esse é o tema do episódio do Indústria de A a Z de hoje. Olha só, para a gente entender o que é o B20, a gente primeiro tem que saber o que é o G20, porque um tem tudo a ver com o outro. Então vamos lá. O G20 foi criado em 1999 e reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Tá aqui uma lista de todos os países que fazem parte desse grupo e perceba, o Brasil tá nessa turminha seleta. Mas olha só, países que oficialmente não fazem parte do G20 muitas vezes são convidados para participar das cúpulas e do encontro do grupo. Para você ter uma ideia do poder do G20, os integrantes do grupo respondem por 87% do PIB global, 62% da população do mundo e mais de 75% do comércio internacional. Esses dados são de 2022 do Banco Mundial. Bastante coisa, né? Daí dá para você perceber o tamanho do poder e da influência do G20 no mundo. Lá na época da criação, quem participava originalmente do G20 eram os ministros de Fazenda ou de Finanças e também os presidentes dos bancos centrais. Mas em 2007, depois que rolou aquela grande crise econômica, o G20 acabou se tornando um espaço de chefes de Estado. E é por isso que ele pode ser considerado o maior fórum de articulação econômica do mundo. A presidência do G20 é rotativa entre os países membros e dura um ano. Em 2024, é a vez do Brasil. O G20 tem uma cúpula anual, que é quando os chefões se encontram, e grupos de trabalho que tocam questões globais, como economia, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e vários outros assuntos. Aqui eu vou te dar uns exemplos de coisas que esse grupo é capaz de fazer. Por exemplo, na pandemia, o G20 coordenou estímulos fiscais de mais de 5 trilhões de dólares para diminuir os impactos, os estragos que o coronavírus fez no emprego e na renda das pessoas. Foi também no G20 que os países adotaram medidas para combater a evasão fiscal, o que pode representar perdas de 240 bilhões de dólares para os governos todo ano. O objetivo do G20 é justamente alinhar ações dentro desses temas, estabelecer metas, traçar estratégias, fazer planejamento para todo mundo ter diretrizes únicas. Explicado o G20, agora você vai conseguir entender melhor o que é o B20. Bom, o B20, o B é de business, foi criado como um fórum de representatividade empresarial dos mesmos países que compõem o G20. Então, por exemplo, quem representa a iniciativa privada brasileira nesse grupo é a CNI desde 2010. O objetivo aqui é levar as prioridades dos setores produtivos e influenciar as discussões e a proposição de ações junto ao G20, ou seja, aos chefes de Estado. Então, todo ano, o B20 estrutura propostas que são apresentadas um pouquinho antes da cúpula do G20, porque assim tem tempo suficiente para fazer a análise desse material. Para chegar nessas sugestões, os empresários também se organizam em grupos de trabalho, conforme os temas de maior interesse, e tem vários encontros anuais para alinhar essas demandas. Dessas reuniões aí saem recomendações para o G20 em vários temas, como descarbonização, financiamento, inovação e por aí vai. A presidência do B20, assim como a do G20, também é rotativa e tem o mesmo período de mandato, que é um aninho. E é sempre a entidade empresarial do país que preside o G20 que lidera o B20. Então, por exemplo, o mandato do Brasil em 2024 vai ser para os dois grupos. Presidir esses dois fóruns é uma super oportunidade para o Brasil influenciar as outras economias na agenda de interesse não só do Estado brasileiro, como do setor industrial brasileiro. A gente vai estar justamente no centro da construção dos consensos e das prioridades do setor produtivo dos países que compõem o G20 e o B20. E aí, gostou do episódio de hoje? Eu não gosto de fazer essa parte, mas as boas práticas do YouTube me dizem que eu tenho que te pedir para curtir e para compartilhar esse conteúdo maravilhoso que a gente preparou. Obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.